Chegamos à lição de número 3, a verdadeira adoração. Jesus ensinando aquela mulher junto ao poço de Jacó. Jesus assim, ensinou a ela e ela tinha sede de Deus e ela tinha dúvidas, né? E ela disse ao Senhor Jesus Cristo: quando o Messias vier, ele vai nos ensinar essas coisas. Mas ela estava diante de Jesus, diante do Messias, e Jesus se revela a ela, né? Dizendo que é o Messias. E Jesus então ensina para aquela mulher e diz a ela: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é nos montes em Samaria, não é no templo em Jerusalém, mas é onde houver um coração buscando a Deus, um coração com sede de Deus. O Espírito Santo vai revelar Cristo nesse coração. Nós temos que lembrar sempre do seguinte: nós adoramos a Deus pelo que Ele é e o glorificamos pelo que Ele faz. Se nós o adoramos pelo que Ele é, significa o quê? Que se eu estiver na alegria, eu adoro a Ele, mas se eu estiver com momentos difíceis, passando por problemas difíceis, eu continuo adorando a Ele. Por quê? Porque eu não adoro a Ele pelo que eu recebo, mas eu adoro a Ele pelo que Ele é Deus, sempre deve ser adorado. Agora, se eu estou passando por dificuldades, Deus permite que eu passe por algumas dificuldades, por quê? Porque há um amadurecimento da fé, há algo que Deus quer nos ensinar e nós temos sempre essa certeza que o deserto é a escola de Deus. O texto áureo está dizendo: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24, verdade prática: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Agora a leitura bíblica em classe se encontra em São João capítulo 4, versículo 5 ao 7, depois versículo 9, versículo 10 e o versículo 19 até o versículo de número 24. A nossa introdução, ela está dizendo: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus, ou seja, dentro do ser humano tem uma necessidade de Deus, tem uma carência espiritual. E neste contexto aqui de Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala sobre a verdadeira adoração e a importância da adoração. E porque aquela mulher tinha uma preocupação genuína e Jesus ficou tocado com essa preocupação dela. Por quê? Porque ela falou: olha, os judeus falam que ela no templo, na Judéia, e os nossos pais nos ensinaram que é aqui, em Samaria, nos montes, e Jesus ficou, vamos dizer assim, que Jesus ficou maravilhado também com o coração daquela mulher, um coração que quer adorar, um coração que não sabe aonde adorar. Quem sabe hoje está vivendo muitas pessoas assim, né? Não quero adorar, mas qual igreja que eu devo estar para adorar? Veja bem, primeiro você tem que estar na presença de Deus para adorar. A igreja é só um local que nós nos reunimos para prestar culto, mas você presta culto no trabalho, na faculdade, aonde você está, quando você não nega Deus, quando você foge da aparência do mal. Tudo isso é glorificação ao Senhor, tudo isso também é adoração ao nome do Senhor. Primeira parte aqui: o encontro em Samaria e duas preciosas lições. No item 1, a necessidade de passar em Samaria. Em João 4, versículo 4, é informado que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia, que é o sul, em direção a Galiléia, que é o norte, e para ir do sul para o norte, passava ali por Samaria. E para tal teria que atravessar a Samaria, essa região. Apesar de evitar passar nessa região, porque devido à tensão racial entre os judeus e os samaritanos, porque há muitos anos, né, não se davam judeus samaritanos. Havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou um assunto sobre o local adequado para adoração. Seria em Samaria, nos montes? Seria em Jerusalém, no templo? Nesse diálogo, o nosso Senhor Jesus ensinou duas importantes lições, que nós vamos ver na parte 2 e na parte 3. Duas importantes lições: a necessidade do ser humano, que tem necessidade de Deus, né? E o lugar de adoração a Deus. Que lugar geográfico será esse? Veja bem, o lugar geográfico que ela estava tão preocupada, Jesus agora diz para ela: o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é em Samaria, não é em Jerusalém, mas é aonde você estiver, você vai reunir sua família, vai reunir os familiares, vai reunir aqueles que você ganha para Jesus. A igreja se reúne e adora o Senhor Jesus. Quando você está na faculdade e ali você vê uma situação
em que você está sendo forçado a negar o nome do Senhor. Se você não nega, você está adorando. Quando você está no seu trabalho e vê uma situação ali constrangedora, de repente, algo que você é impelido a falar, a defender a sua fé, você está adorando ao Senhor. Então, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura tais que assim o façam. No item 2, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó na hora sexta. Que é a hora sexta? Os judeus começam a contar o dia às 6 horas da manhã. Então, a hora sexta significa 6 mais 6, 12. Era o meio-dia. Jesus estava naquele meio-dia, aquele calor escaldante, e a mulher samaritana foi à fonte. Por quê? Porque ela era mal vista ali na sua comunidade. E ela não podia ir com as mulheres na parte da manhã, então ela ia sozinha ao meio-dia. E Jesus estava ali. Jesus sempre está na hora certa, no local certo, porque ele quer trazer as pessoas ao conhecimento da verdade. E agora, neste momento, Jesus pede para ela. Jesus vai iniciar a conversa, né? Jesus, ele sempre sabia dialogar, sempre sabia conversar, e ele começa a conversar com a mulher e fala, dá-me de beber. A mulher percebe que ele é judeu, a mulher fica um pouco ríspida, e a mulher começa a conversar com ele. Então, em resposta ao pedido de Jesus, a mulher iniciou uma conversa com o Divino Mestre, até que ele lhe propôs para aquela mulher dizendo o seguinte, olha só, eu tenho uma água, ela chama-se água viva, e se eu der essa água viva a você, você vai se tornar uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher achou interessante, foi uma água que eu jamais terei sede, né? Ah, então me dá dessa água, mas ela não entendeu ainda que essa água era o próprio poder do Espírito Santo dentro do ser humano. O que nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição, qual é? Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água viva, essa água da vida. Então nós temos essa água viva dada pelo Senhor Jesus, e quem tem essa água viva tem que compartilhar essa água viva. Já que no Brasil 90% das pessoas são cristãos, então nós deveríamos o quê? Ganhar o planeta inteiro, porque jorra água viva. Então nós estamos vendo que verdadeiramente nós estamos devendo o nosso cristianismo, ou seja, nós não estamos sendo autênticos cristãos, porque o autêntico cristão, ele jorra de dentro dele coisas boas, o evangelho é boa notícia. Então ele tem um comportamento adequado, ele leva uma palavra adequada, ele procura vigiar naquilo que ele faz, né, naquilo que está ao seu redor. No item 3 aqui, o lugar de adoração a Deus, dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se era em Jerusalém no templo ou se era ali em Samaria, no monte Gerezim. Então ela faz essa pergunta ao Senhor Jesus. Ela foi inteligente, por quê? Porque ela perguntou, ela viu que ele era um mestre, ela viu que ele era um profeta. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adoração a Deus. Em resposta à sua indagação, o Senhor revela uma nova forma de culto que ela não conhecia. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Ou seja, ele diz assim, ó, na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Então agora ela vai descobrir essa lição e ela fica tão maravilhada. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico geográfico, mas ele em espírito e em verdade é o nosso coração em adoração a Deus. A mulher ficou maravilhada. Por quê? Porque ela tinha essa curiosidade. Ela, quantas das vezes, talvez passava uma dúvida no coração dela. Eu quero prestar um culto, quero me chegar a Deus, quero mudar minha vida nessa sociedade que eu estou vivendo. Aqui, nessa comunidade, eu não sou respeitada, eu não sou bem-vinda, mas eu queria encontrar Deus, quero mudar minha vida. E agora o Senhor Jesus encontra com esta mulher. Aqui na parte 2 da nossa lição, o título, o subtítulo, né? O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. No item 1, a adoração. Então, a adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que ele lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, ou seja, ele vai encontrar o coração de outras pessoas, mas aquele que beber da água que eu lhe der,
der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, quem encontra Jesus, busca Jesus, vive Jesus e vai estar sempre o que falando de Jesus, vai estar sempre o que jorrando essa água viva. Assim, à luz das suas palavras, nesse capítulo, a verdadeira adoração a Deus não se dá mais, não está mais ligada a um local específico geográfico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada localidade geográfica, né? Mas está presente em todos os lugares onde existe o que? Uma pessoa sincera, um coração sincero querendo buscar a Deus. Então, Deus é espírito, é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ao falar isso com aquela mulher samaritana, o coração dela se enche. No item 2 da segunda parte, Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local, né, adequado para a adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender o ensinamento de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus por si só é a base dessa adoração genuína é pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após, né, sua morte a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter significado por si mesmo, é claro que não, né? Por si mesmo não tem significado, mas estão ali para que a gente veja, né? Olha, ele foi morto em Jerusalém, ele foi sepultado, o sepulcro dele está lá vazio, né? Muitas pessoas vão ali conhecer, passear, né? E ver. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, a lembrança da obra realizada nesses locais ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange a todos, né? Não importando o local onde se encontre, mas a morte do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dele é impactante. Por isso que o apóstolo Paulo, um perseguidor de Cristo, torna-se cristão depois dá orientações para a Santa Ceia, e ele mesmo, né? Ele fala, olha, o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graça, o tomou e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o suco de uva e deu graças ao Pai e disse, é um novo testamento no meu sangue, fazei isso em memória de mim, em memorial. Em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4 diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E Paulo ele mesmo viu o Senhor Jesus, ele mesmo teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, né? Paulo ficou maravilhado ao encontro de Damasco, que vem aquele clarão, ele cai por terra, e uma voz fala para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz, né, quem é, Senhor? Reconheceu que a voz tinha autoridade, quem é, Senhor? E a voz diz a ele, sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, dura coisa é para o ser humano resistir à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Parte 3, a adoração bíblica. No item 1, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada Histaja Uar, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito, característico da adoração. Então, um temor reverente, porque o temor aproxima, o medo espanta. Sabe aquela criancinha de 1 ano e 2 meses, quando o pai, às vezes, a mãe, né, fala um pouquinho mais áspero, a criança, não pode, e aquela criança fica com aquela carinha de choro e começa a chorar, o que aquela criança faz? Ela abre o braço e vai para o lado do pai e da mãe, ou seja, o pai e a mãe chamou atenção, ela abre o braço e vai para o lado do pai e a mãe. Isso é temor reverente. Então, quando Deus nos chama a nossa atenção, nos corrige, nós chegamos mais a Ele, é temor reverente. Então, a adoração é um temor reverente, se aproximar-se mais dele. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir adoração. Uma é latreia e a outra é preskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, próskeno significa adorar ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo, que significa a adoração. Então, quando ele conversa com a mulher, quando ele fala com aquela mulher, né, a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ele usa essa palavra. Agora, na nossa língua portuguesa, no português, né, a palavra adoração, ela implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecer, render-se, né, e exaltá-lo por tudo que ele faz, por tudo que ele
é. Nós o adoramos pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. No item 2 aqui da última parte, é a adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, que é proscuneio, no Novo Testamento, ela remete originalmente à noção de beijar associada ao ato de dobrar os joelhos, ou seja, beijar os pés ali, né? Ou prostrar-se a sua testa no solo, o seu rosto no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem você está se submetendo. E o episódio daquela mulher pecadora ele ilustra bem isso. Olha só que ato de adoração, né? Que maravilhoso. Diz assim, ó: e eis com a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava, ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugou-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, ungindo-os com unguento. Olha a adoração que essa mulher fez. E essa mulher, ao entrar na casa de um fariseu, ela sabia que ia ser julgada, ela sabia que eles iam olhar feio para ela. Tanto é que o dono da casa ficou olhando assim, né, medindo aquela mulher e pensou com ele: se o homem fosse profeta, ele saberia que a mulher é uma pecadora. E Jesus olha para ele e diz assim: Simão, entrei na tua casa. No primeiro ele disse assim: Simão, me responde uma pergunta. Alguém devia 50 para o credor, o outro devia 500. E o credor perdoou os dois. Qual dos dois ficou mais feliz? Ele respondeu: foi, Senhor, o que devia mais ficou mais feliz, o que devia 500. Aí Jesus disse para ele: pois é, eu entrei aqui, você não me deu ósculo santo, não lavou meus pés, e essa mulher chorou aqui com as suas lágrimas nos meus pés e beijou os meus pés. Então aquele homem entendeu, na mente dele, como fariseu que fazia todas as coisas, ele devia pouquinho para com Deus, e aquela mulher era uma pecadora, devia muito. Então aquela mulher, ao entender que era pecadora, ela adorava Jesus de todo o coração. E aquele homem, achando que as boas obras levaria em algum lugar, ele achava que devia menos e era menos dedicado. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Parece que quanto mais ruim nós éramos no mundo, mais nós tentamos ou queremos fazer para o Senhor, né? Então pense bem nisso, viu? Você deve 50 ou você deve 500? Eu devia 500, eu era o maior devedor, mas o Senhor perdoou os meus pecados. No item 3 da última parte, adoração como ato de serviço a Deus, serviço, trabalhar para o Senhor. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. O apóstolo Paulo nos dá orientação: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o apóstolo Paulo está nos dando aqui, né, essa orientação para que nós possamos estar na presença de Deus. E também não podemos servir a dois senhores. A Bíblia deixa bem claro, né? Há de agradar um e há de desprezar o outro. Então nosso Senhor Jesus, nós devemos dedicar totalmente a Ele. No item 4 aqui, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. Salmo 42 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então ele falou: minha alma tem sede de Deus. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das suas vidas. Então Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas e nós o adoramos pelo que Ele é. Conclusão: nesse estudo focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã, né? O capítulo 4 do Evangelho de São João nos revela profundas lições valiosas ali. A primeira é de que todo ser humano possui necessidade, tem a necessidade de Deus satisfazer, né, essa sede de Deus dentro de si. E a segunda é que Jesus Cristo é a verdadeira adoração. Jesus Cristo é a verdadeira adoração. E surge como um movimento que se inicia no interior do coração do homem. Então a verdadeira adoração, adorarmos ao Senhor Jesus, e que inicia dentro do nosso coração e é plantada em nós, injetada em nós através do Espírito Santo. E a verdadeira fé, né, que nos conduz à salvação diz:
A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar dentro do coração do homem. Amém? Perguntas. Número um, quais são as duas principais lições que Jesus nos ensinou durante a sua conversa com a mulher samaritana? Então, toda pessoa necessita de Deus, né? E o autêntico culto cristão, o autêntico culto de adoração a Deus, não se limita a um lugar geográfico. Pergunta 2, o que constitui verdadeiro culto de adoração a Deus e que atende à necessidade humana? O verdadeiro culto a Deus, dirigido a Deus, deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Pergunta 3, quais são os elementos essenciais para a verdadeira adoração? Em suma, né, em resumo, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se a Ele, exaltá-lo por tudo que Ele faz e que Ele é, principalmente pelo que Ele é, porque pelo que Ele faz, muitas vezes nós estamos com alguma dificuldade, algum problema, nós pensamos que Ele não está fazendo, não interessa se está fazendo ou não, porque Ele sempre está fazendo, mas na nossa visão limitada humana, Deus ainda não fez. Se Ele fez, se Ele não fez, Ele é Deus, deve ser adorado e nós estamos aqui para adorá-lo e render a Ele graças. Aleluia. Pergunta 4, em resumo, o que implica adorar a Deus? Implica reconhecer a própria inferioridade e a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Pergunta 5, de que forma podemos definir a adoração como um ato de serviço dedicado a Deus? Então, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor. E isso é agradável a Deus. Então, tudo que nós fazemos para a glória de Deus, para glorificar o nome dele. Amém? Deus abençoe você e sua família. Até a próxima aula.